Noite, Além Brasil. São 21 horas e 5 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Estamos mais uma vez no nosso encontro semanal com o seu programa ABP TV, falando hoje com o tema, Entendendo o transtorno bipolar. Para isso, dois médicos psiquiatras, Dr. José Porto, direto de São Paulo, e Dr. Ricardo Moreno, também em São Paulo, estamos aguardando uma conexão com os Estados Unidos para a participação mais do que especial também do Dr. Jair Soares. Nós vamos primeiro assistir um vídeo sobre o tema. O transtorno bipolar é uma doença que se caracteriza pela alteração no humor do padecente. Essas alterações se alternam por períodos de muito bom humor e períodos de irritação ou depressão. Ainda é desconhecido o fator que desencadeia o transtorno bipolar, mas acredita-se que coisas como meio ambiente, hormônios, hereditariedade, peculiaridades biológicas, entre outros fatores, possa fazer com que a doença se desenvolva. Os padecentes de transtorno bipolar apresentam fácil distração, hiperatividade, aumento de energia, fala em excesso, autoestima muito alta, compulsão alimentar ou de bebidas alcoólicas, pouco controle de temperamento, entre outros. É isso aí, o tema realmente é interessante. Você também pode participar desse programa. Quer saber como? Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. Ok, faremos nosso primeiro contato com o Dr. José Del Porto. Boa noite, doutor. Doutor José Del Porto, o senhor está me ouvindo? Eu acho que eu não estou ouvindo bem aí o som. Pois não, agora estou ouvindo. Agora está me ouvindo bem? Ok. É um prazer tê-lo participando do nosso programa em nome de toda a equipe da ABP. Eu agradeço aqui a sua participação voluntária. E já vou lhe fazer a pergunta da nossa internauta Melissa Mendes. O transtorno bipolar é uma doença hereditária? Sem dúvida, os aspectos genéticos contribuem muito para o transtorno bipolar. No entanto, é preciso lembrar que nem todos aqueles que têm uma predisposição genética para a doença irão manifestá-la. A verdadeira manifestação da doença depende de fatores que vão agir sobre os genes, que vão modular os genes, chamados fatores epigênicos, que estão agindo sobre os genes. E aí entram desde experiências precoces, químicas, fatores ambientais, e ao longo do desenvolvimento, toda uma série de influências do meio. De forma que nós temos a doença como uma resultante da interação de fatores genéticos com fatores ambientais. Ok, doutor José Del Porto. Vamos agora ao doutor Ricardo Moreno, também em São Paulo. Doutor Ricardo Moreno, boa noite. O senhor está me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo sim. Mais uma vez, em nome da equipe da BP, eu agradeço a sua participação voluntária e vou lhe fazer a pergunta do Ricardo Joel. É possível identificar sinais precoces do transtorno bipolar em crianças e adolescentes? O transtorno bipolar é uma doença que tende a se manifestar na adolescência e no início da vida adulta. Porém, crianças já podem manifestar alguns sintomas. Dentre os sintomas que mais comumente se observam em crianças e adolescentes estão a irritabilidade, o comportamento fora do habitual, ou seja, do que é esperado para cada faixa etária. Também podem aparecer sintomas depressivos, sintomas ansiosos, a criança ou adolescente se tornam rebeldes, por assim dizer. E o mais importante aqui não é apenas o comportamento alterado de crianças e adolescentes, mas também, como foi feita a pergunta anteriormente, verificar se há fatores genéticos
isto é, se há outras pessoas da família, principalmente parentes de primeiro grau, afetados por depressão ou por transtorno bipolar. Muito obrigado, doutor Ricardo. Vamos agora, doutor José Del Porto, para responder ao seu colega, doutor Marcelo Stegani. Boa noite. Dentro do amplo espectro clínico do transtorno bipolar, é possível confundir ou sobrepor esta doença junto a outros transtornos mentais? Forte abraço, obrigado pela audiência, doutor Marcelo. A resposta é do senhor, doutor José. O senhor deu uma falhadinha. Eu vou repetir. Você pode repetir a pergunta, porque o som falhou aqui um pouquinho. Vou repetir a pergunta. Dentro do amplo aspecto clínico do transtorno bipolar, é possível confundir ou sobrepor essa doença junto a outros transtornos mentais? Certamente. Não, o transtorno bipolar pode se confundir com muitas condições. Em primeiro lugar, é preciso dizer que boa parte dos quadros bipolares se inicia com fases depressivas. Assim, nós precisamos atentamente distinguir as depressões unipolares daquelas que se apresentam no curso da doença depressiva. Quando se trata de um quadro depressivo de origem precoce, quando as recorrências são frequentes, quando há manifestações psicóticas, quando há um retardo psicomotor intenso, ou quando há manifestações mistas, por exemplo, depressão com aceleração do pensamento, nós já podemos suspeitar de um quadro bipolar. Por exemplo, além da confusão com os quadros depressivos unipolares, nós temos que levar em consideração também a possível confusão com quadros chamados de transtornos da personalidade. Eventualmente, um transtorno de personalidade chamado borderline ou limítrofe pode se confundir com transtorno bipolar, porque em ambos se observa impulsividade, condutas aparentemente antissociais ou marcada impulsividade, falta de controle, desconsideração pelo outro, comportamentos lesivos para a comunidade em torno. É preciso lembrar que, enquanto o transtorno borderline de personalidade é uma condição crônica, o transtorno bipolar é uma condição que evolui em fases, é episódica, mas há situações em que ambas as características podem se sobrepor e daí a confusão diagnóstica. Outra confusão frequente é a dos quadros bipolares que se associam com o abuso e dependência de álcool e drogas. Nessas condições, muitas vezes, o abuso e dependência de drogas e álcool é facilmente diagnosticada, porque a família traz o paciente já com a queixa do abuso de cocaína, de álcool e assim por diante. Mas o que nós não podemos deixar de pesquisar é a possível coexistência de um transtorno bipolar que pode estar subjacente a esse transtorno de álcool e drogas. Isso porque os portadores de doença bipolar são afetados por abuso e dependência de droga de 5 a 8 vezes mais do que a população geral. É isso que os estudos epidemiológicos nos mostram. Creio que há outras condições ainda que implicam num diagnóstico diferencial, mas nós podemos voltar a eles posteriormente. Obrigado, doutor José Del Porto. Vamos agora ao doutor Ricardo Moreno para responder também mais um colega do senhor, doutor Maurício Costellini. Como lidar com a baixa adesão dos pacientes ao tratamento devido aos efeitos colaterais dos estabilizadores de humor? A primeira questão é alertar o paciente que ele é portador de uma doença ou de um transtorno psiquiátrico, aproximar esse diagnóstico com outras condições médicas, como diabetes, hipertensão, etc., que tem um curso crônico ao longo da vida e que necessitam de tratamento medicamentoso para estabilizar o humor
ou seja, para aumentar a chance do paciente não ter mais sintomas, não ter mais recaídas, e assim poder ter uma vida normal ou muito próxima do normal. É importante alertar o paciente também da importância de tomar os medicamentos regularmente e que todos os medicamentos têm efeitos colaterais. Isto não é uma questão apenas da área da psiquiatria, mas é um problema da medicina como um todo. O que eu costumo falar para os meus pacientes? Que nós vamos procurar administrar de uma forma melhor a relação custo-benefício. Isto significa que nós vamos administrar o efeito terapêutico esperado e a tolerabilidade aos potenciais efeitos colaterais. Também vale a pena ressaltar para o paciente que uma estabilidade de humor, apesar de alguns efeitos colaterais, é muito melhor do que o paciente perder a liberdade dele, sofrer, perder dias de vida, relacionamentos interpessoais, etc., o acúmulo de perdas que, infelizmente, a doença traz. É importante também alertar ao paciente que a cada recaída, principalmente as recaídas eufóricas, maníacas ou hipomaníacas, elas se traduzem por uma agressão maior ao seu cérebro e, consequentemente, aumentam o risco de um desfecho menos favorável ao longo do tempo. Muito obrigado, doutor Ricardo Moreno. São 21h17, horário de verão, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Aproveite esse tempo. Mande a sua contribuição, mande a sua pergunta, a sua dúvida. Hoje nós estamos falando sobre o tema Entendendo o Transtorno Bipolar. Quem está participando deste programa é o Dr. José Del Porto, de São Paulo, e o Dr. Ricardo Moreno, também de São Paulo. Estamos aguardando aí uma conexão ainda com o Dr. Jair Soares, direto dos Estados Unidos. Já já voltaremos. Segue a ABP-TV. O Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/ABPBrasil. O endereço para você nos seguir no Twitter é @ABPsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no @ABPBrasil. Fique por dentro das novidades da ABP. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP-TV.
Foi. Olá, 21 horas, 20 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Estamos na continuidade do nosso programa e entendendo o transtorno bipolar. Hoje é o tema que está sendo apresentado com o Dr. José Del Porto, direto de São Paulo, e Dr. Ricardo Moreno. Eu vou conversar agora com o Dr. José Del Porto, em São Paulo, para responder a Suzy Nogueira. Ela quer saber como reconhecer que uma pessoa é bipolar. Doutor Ricardo Moreno, o senhor pode estar no contato, doutor Ricardo Moreno? Ok, nós tivemos um problema de conexão com o doutor José Del Porto. Doutor Ricardo Moreno, o senhor está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, eu ouvi a pergunta. Ok, então vamos responder a Suzy Nogueira, como reconhecer que uma pessoa é bipolar. A doença bipolar ou o transtorno bipolar, ele tem algumas características importantes. Primeiro, as oscilações de humor, que podem ser para cima, euforia, irritabilidade, ou para baixo, depressão. Tanto uma quanto a outra podem ser de intensidade leve, moderada ou grave. Então, esse é a primeira dica, essas flutuações de humor ao longo do tempo. Essas flutuações de humor são diferentes das flutuações normais que todos nós temos e que fazem parte da nossa vida psicológica. Outra característica que diferencia e que auxilia no diagnóstico é que essas flutuações de humor, elas duram a maior parte do tempo, a maior parte dos dias e pelo menos 1 a 2 semanas de forma contínua. E elas podem se alternar com períodos de volta à normalidade, ou seja, ao funcionamento psicológico normal do indivíduo. Essas alterações de humor, elas tendem a recorrer, ou seja, a ter novos episódios ao longo do ciclo da vida da pessoa. Então, nós temos o longitudinal, as recorrências, nós temos as alternâncias de humor, que são diferentes das alternâncias normais da psicologia de todos nós, e ainda tem um outro fator, que é o fator familiar. Foi falado aqui sobre o fator hereditário. Nós sabemos que a herança genética ou a contribuição dos genes é da ordem de 85%. Isso significa que, por exemplo, se um pai é afetado pela doença, o filho tem um risco de 20% a 25% de adoecer. Entretanto, isso não é um fator exclusivo. Obviamente, existem fatores ambientais. Novamente, para resumir, é o longitudinal do indivíduo, episódios recorrentes, alterações de humor para cima ou para baixo, que podem ser de intensidade leve, moderada ou grave, que duram a maior parte do dia, a maior parte dos dias, pelo menos de 1 a 2 semanas, e que tendem a se repetir ao longo da vida. Doutor Ricardo. Doutor Ricardo, a Jaqueline de Oliveira, ela pergunta se é possível ao portador de transtorno bipolar levar uma vida normal, ou seja, se manter continuamente em equilíbrio emocional. Como e quais os principais cuidados? Jaqueline, eu sou muito otimista quando eu trato dos meus pacientes. E por um motivo muito simples. Seguindo as diretrizes de tratamento, isto é, o que o consenso de especialistas e as evidências médicas nos mostram para fazer em primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, como se faz para qualquer doença em medicina, a chance do paciente ter uma vida normal ou muito próxima do normal é muito grande. E algumas coisas são importantes. Primeiro, a escolha dos medicamentos. É importante tratar a doença e não apenas a depressão ou a euforia ou a irritabilidade, mas a doença com medicamentos estabilizadores de humor. É importante fazer intervenções psicológicas para o paciente e para a família, como, por exemplo, educá-los a respeito da doença e, principalmente, estimular fatores de proteção, como, por exemplo, preservar o sono, a qualidade do sono durante a noite, aprender a identificar fatores de estresse na vida e aprender a lidar com esses fatores de estresse, porque o estresse, obviamente, faz parte da vida de todos nós, mas nós temos a capacidade de aprender a reconhecer
e diminuir o impacto que o estresse causa nos indivíduos. Adesão ao tratamento é importante, tomar os medicamentos de forma regular e ainda evitar substâncias que tenham ação estimulantes no cérebro, como, por exemplo, café em excesso, álcool, drogas, alguns medicamentos que podem desestabilizar o humor, entre outras substâncias. Fazendo isto, há grande chance do indivíduo ter uma vida normal, ou no mínimo muito próxima do normal. Ok, obrigado, doutor Ricardo. Doutor Alô? José. Vocês estão me ouvindo agora ou não? Agora estamos perfeitamente ouvindo, doutor José. E vamos já responder a internauta Selma. Ela faz um depoimento aqui. Recentemente, meu esposo teve uma explosão de irritabilidade e agrediu verbalmente quem estava ao seu redor. Ele também interrompeu a medicação e, pelos sintomas que está apresentando, está na mania. O que fazer neste momento? Pois ele causa um grande adoecimento familiar. Bem, se eu entendi bem, o paciente já tem o diagnóstico de transtorno bipolar, é isso? Porque, na verdade, a irritabilidade, as explosões de raiva, elas podem aparecer em condições muito diversas, né? Não só no transtorno bipolar. Por outro lado, é verdade que muitas vezes a mania não se manifesta como um estado de euforia agradável, de elação, de exaltação do humor, mas a verdade é que muitas vezes o estado maníaco se caracteriza por humor irritável, agressividade, explosividade e assim por diante. Muitas vezes é difícil realmente fazer com que o paciente reconheça o seu estado em função do comprometimento da crítica que ocorre nessas condições. Mas o paciente, se já tinha o diagnóstico, provavelmente já vinha em acompanhamento médico. E aí a conduta seria chamar o seu médico para que ele, com a autoridade que dispõe, possa convencer o paciente a respeito da necessidade do uso de medicações. Caso ele não esteja em tratamento ainda, o ideal seria levá-lo ao médico, seja num pronto atendimento, seja num consultório, para que rapidamente o médico possa avaliar os sintomas e fazer o diagnóstico correto. Em se tratando do transtorno bipolar, existem medicações que, aplicadas até por via intramuscular, podem auxiliar o paciente a sair desse estado de agitação inicial. E tão logo ele esteja melhor, será possível orientá-lo e esclarecer o paciente a respeito da natureza do quadro, o que a gente chama de psicoeducação. Mas no momento inicial do quadro, não resta dúvida de que uma intervenção farmacológica, por vezes em ambiente até hospitalar, se torna necessária. Obrigado, doutor José Del Porto. Vamos agora ao doutor Ricardo Moreno para responder aqui ao internauta Danilo Maia. Ele gostaria de saber qual o papel da família no diagnóstico e na adesão ao tratamento. A família é fundamental, não somente no diagnóstico, na adesão ao tratamento, como também porque a doença é uma via de duas mãos. O indivíduo que sofre do transtorno bipolar, que sofre das alterações de humor, certamente interfere na dinâmica de funcionamento da família. E vice-versa. A família que não está esclarecida com relação à doença e às suas manifestações, também pode ter reações adversas, muitas vezes, para a estabilidade do paciente. A família, assim como o paciente, precisam ser esclarecidos e educados sobre a doença e seu tratamento. Temos que vencer algumas barreiras. A primeira é a ignorância, o desconhecimento. Saber que o transtorno bipolar é uma doença médica psiquiátrica, que tem tratamento e que o tratamento tem o potencial de melhorar a condição de vida, não somente do paciente, como também a vida familiar. A segunda questão, lidar com estigma e preconceito em relação à psiquiatria, em relação aos medicamentos psiquiátricos, e com isto, obviamente, a adesão ao tratamento vai melhorar. A família
pode funcionar também como um cuidador do paciente. Cuidador não significa uma babá ou alguma pessoa que vai ficar a todo momento questionando, etc. Mas o paciente precisa de um membro da família ou de algum amigo, alguma outra pessoa próxima que esteja atento à tomada dos medicamentos, para que os medicamentos não faltem e que o tratamento siga o seu curso naturalmente. A família também pode funcionar quando há como um alerta para os sintomas iniciais, tanto da depressão quanto da euforia ou da irritabilidade, que o paciente não perceba no início de cada recaída. E se o familiar percebe isto, ele pode alertar o paciente para o início, para os sintomas precoces de uma recaída, ou mesmo entrar em contato com o médico do paciente para tomar as providências necessárias e evitar um desfecho ruim de cada episódio de depressão ou de euforia. Obrigado, doutor Ricardo. Vamos de novo ao doutor José Del Porto para responder a Simone Marazato. Ela é acadêmica do 4º ano. Olá, como estabelecer o limite entre o transtorno explosivo intermitente ou personalidade forte? Poderia citar um exemplo? Veja, a questão do temperamento, né, do temperamento forte, personalidade explosiva, precisa ser encarado com cuidado. Muitas vezes, formas leves do transtorno bipolar, que a gente chama de espectro bipolar, se confundem mesmo com as fronteiras do temperamento forte. Já desde o fim do século XIX, que diversos autores chamam atenção para a existência de formas mitigadas, formas leves do transtorno bipolar. Assim, por exemplo, a ciclotimia já foi descrita no fim do século XIX como uma condição em que havia mudanças do polo depressivo para o polo maníaco de forma leve, né? Então estados hipomaníacos, que significa mania leve, com depressão também mitigada, também leve. Esses pacientes sofrem muito no decorrer da sua existência, de forma que, em que pese o fato dos sintomas serem mitigados, eles não são, por isso, menos importantes, uma vez que eles acarretam sofrimento, prejuízo social, maior risco de complicações, risco de suicídio, prejuízo funcional e assim por diante. Então, o chamado temperamento forte pode sim, em muitas circunstâncias, aludir a formas mitigadas do transtorno bipolar. Por exemplo, na forma de uma ciclotimia ou de um transtorno bipolar chamado de tipo 2, em que há hipomania, mania mitigada, associada à depressão. A outra pergunta era a respeito do transtorno explosivo intermitente. Esse é um diagnóstico que a moça que fez a pergunta é acadêmica de medicina e provavelmente sabe que existem trabalhos em curso, por exemplo, chamado Megacity, em que o transtorno explosivo intermitente vem sendo bastante enfatizado nesses estudos epidemiológicos. A minha preocupação é se muitas das formas do transtorno explosivo intermitente não são, senão, uma manifestação parcial de um quadro bipolar subjacente. Isso eventualmente pode ocorrer. Então, nós temos que ter muito cuidado em fazer o diagnóstico de transtorno explosivo intermitente, porque, na minha opinião e na de muitos pesquisadores, o transtorno explosivo intermitente pode sim incluir, fazer parte do chamado espectro bipolar. É preciso ter cuidado com certos estudos epidemiológicos, porque
muitas vezes, apressadamente, se descarta o diagnóstico de transtorno bipolar, quando, na verdade, ele pode muito bem estar subjacente a essas manifestações. A exemplo do que ocorre, por exemplo, nas chamadas síndromes por excesso de comportamento. Compras compulsivas ou excessivas, jogo patológico, pessoas que têm as chamadas compulsões sexuais. Muitas vezes essas síndromes que aludem a comportamentos excessivos, elas nomeiam realmente aspectos parciais do transtorno bipolar. Então esse é um cuidado que nós, como médicos, precisamos ter em separar manifestações sintomáticas do verdadeiro transtorno bipolar. O risco é tomar esses sintomas como se fossem doenças e assim deixar de tratar um transtorno bipolar possivelmente subjacente a essas condições. Ok, obrigado, doutor José Del Porto. Eu vou fazer agora, a conexão com o doutor Ricardo Moreno. Eu gostaria de complementar. Fica à vontade. Complementar um pouco. Então, é muito interessante essa pergunta, porque isso nos remete, como o professor Del Porto colocou, a possíveis falhas diagnósticas. Mas, assim, como proceder? Eu costumo falar que existem algumas dicas para isso. Primeiro, você não faz o diagnóstico por um sintoma. Você faz o diagnóstico pela síndrome, ou seja, todas as características de sinais e sintomas, alterações psicológicas, perturbações comportamentais, físicas, etc., que caracterizam a síndrome. Ela pode ser depressiva, eufórica, irritada, enfim. Você tem que lançar mão de evidências, como se faz em todas as áreas da medicina. Você reúne evidências e você vai pesar essas evidências para se aproximar de um diagnóstico, e não apenas por um sintoma. Porque, por exemplo, comprar compulsivo, pessoas que amam demais, pessoas que fazem sexo demais, etc., isso pode ser sinal ou fazer parte do cortejo sintomatológico de uma doença bipolar. E como fazer? Primeiro, evidenciar todas as características inerentes a essa sintomatologia. Segundo, observar o padrão recorrente do transtorno bipolar. Terceiro, observar o caráter genético associado à doença. E tem algumas dicas importantes que sugerem muito uma bipolaridade latente. Por exemplo, início precoce da sintomatologia, na adolescência ou no início da vida adulta, sintomas muito recorrentes, principalmente depressões recorrentes, sintomas psicóticos, depressão pós-parto, transtornos alimentares também podem ser o prenúncio de um transtorno bipolar, desde que você reúna outras evidências que sustentem o diagnóstico da doença bipolar. Doutor Ricardo, eu vou fazer agora uma pergunta para o doutor José Del Porto. Na verdade, eu vou tentar lhe fazer duas perguntas, que o nosso tempo é limitado e muitas perguntas estão chegando aqui. Eu vou primeiro aqui a Andréa Rodrigues. Ela pergunta até que ponto o transtorno bipolar afeta a sociabilidade do paciente e em que momento ele precisa ser hospitalizado. E eu vou também lhe fazer a pergunta da Natália Lemos. Ele pergunta se o paciente tem condições de controlar a doença sem medicamentos. Ok. O paciente não tem condições de controlar a doença sem medicamentos, porque a doença ela tem um curso autônomo, que depende muito das condições psicológicas e sociais do indivíduo. As pessoas não sofrem o que sofre o indivíduo em transtorno bipolar, quer seja na depressão ou na euforia, porque tem algum ganho secundário. Absolutamente não. Isto acontece porque a doença toma conta do indivíduo como um todo. Portanto, sempre vai precisar do auxílio da medicação e das intervenções educacionais e psicológicas. E a segunda pergunta, por favor?
A primeira é até que ponto o transtorno bipolar afeta a sociabilidade do paciente e em que momento ele precisa ser hospitalizado. Oi. Sim, sobre a internação. Okay. A internação do paciente é uma condição médica. Nós internamos os pacientes para protegê-los, porque um paciente fora do seu são juízo, sem crítica, ele é um paciente vulnerável, ele é um indivíduo vulnerável socialmente. Portanto, a internação é um procedimento médico. Pacientes que têm, por exemplo, dificuldades de adesão ao tratamento, quadros muito graves, comportamentos de risco, potencial suicida, ou não têm um suporte familiar, social, etc., adequado, são pacientes que devem ser internados para procedimentos de tratamento. Outras indicações de internação são pacientes com dúvidas diagnósticas ou indivíduos que têm outras doenças clínicas associadas, como, por exemplo, idosos com problemas cardiocirculatórios e uma crise de depressão ou de euforia, mulheres grávidas, por exemplo, que têm depressões psicóticas graves, onde há risco para a integridade física dela e do feto, é necessário interná-las para procedimentos mais eficazes de tratamento, como, por exemplo, a eletroconvulsoterapia, que, excetuando a questão popular que existe, é um tratamento altamente eficaz e seguro, tanto para a mulher quanto para o feto. Então, existem vários critérios internacionalmente aceitos para padronizar as indicações de internação para pacientes com transtorno bipolar do humor. Ok, obrigado, doutor Ricardo. Doutor José Del Porto, a Valana Ferreira, ela pergunta: recebi o diagnóstico de transtorno bipolar e desde então estou em tratamento psiquiátrico e psicoterápico. Estou equilibrado e me sinto bem na maior parte do tempo. No entanto, não consigo controlar minha compulsão por compras. Isso também tem a ver com transtorno bipolar? Veja, a compulsão por compras muitas vezes está associada a um excesso de impulsividade que com frequência decorre do transtorno bipolar. Se a pessoa está bem controlada quanto à sua bipolaridade, é de se esperar que esses comportamentos excessivos também sejam mitigados pelo controle adequado. No entanto, os comportamentos são complexos e muitas vezes é necessária a avaliação também de fatores psicológicos que mantêm esse padrão de comportamento. A adequada psicoterapia poderá certamente auxiliar no controle desses comportamentos excessivos, não? Eventualmente será preciso também otimizar as medicações então utilizadas. Não é raro que, em que pese o controle das crises maiores, existam sintomas residuais que precisam ser tratados. No entanto, existe toda uma articulação entre aspectos da personalidade e a doença propriamente dita. E aí é mister que a boa psicoterapia possa auxiliar a paciente a cuidar desses sintomas que ainda persistem. Muito obrigado, doutor José Del Porto. São 21h44, horário de verão, horário de Brasília. Nós estamos encerrando o nosso programa. Eu vou primeiro passar para as considerações finais do doutor Ricardo Moreno, sobre a sua participação nesta edição de hoje do programa ABP-TV. Bom, minhas considerações finais são as seguintes. Transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica, é uma doença que tem um caráter genético, ela não é hereditária como outros aspectos da biologia de nós todos, é uma doença que requer tratamento
de modo geral, para a vida toda. O tratamento é essencialmente medicamentoso, com medicamentos chamados estabilizadores do humor, além de intervenções educacionais, psicoeducação e psicoterapias feitas por profissionais que têm notório saber em relação ao transtorno bipolar. A doença tem controle e tem grandes chances do indivíduo ter uma vida normal, ou no mínimo, muito próxima do normal. Eu costumo falar para os meus pacientes que há muitas pessoas aí, inclusive pessoas da vida pública, de diversas áreas, que os pacientes nem imaginam que possam ser bipolares, mas eles estão bem. Isso é um indicativo de que a doença tem tratamento e tem um bom controle, desde que adequadamente conduzido. E depende de uma interação do médico, da equipe de psicologia, da família e do próprio paciente. Muito obrigado, Dr. Ricardo Moreno. Dr. José Del Porto, as suas considerações finais sobre a participação nesta edição de hoje do programa ABP-TV. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre o transtorno bipolar. O doutor Ricardo já fez considerações muito importantes. Eu gostaria apenas de lembrar que o transtorno bipolar é um problema de saúde pública. Estudos internacionais convergem em mostrar que a sua prevalência na população geral se encontra em torno de 5% da população geral. Então, uma afecção, uma doença que afeta 5% da população geral deve ser encarada como uma doença realmente importante, uma doença médica, que não é meramente causada por situações psicológicas, não é uma mera reação do indivíduo a conflitos ambientais e intrapsicológicos. É uma doença, como o Dr. Ricardo já mencionou, uma doença médica que necessita de tratamento farmacológico e do necessário acompanhamento psicoterápico concomitante, para atuar sobre os outros fatores que vão contribuir para manter a gravidade da doença. Mas é, de fato, uma verdadeira doença que necessita ser encarada como um problema médico e não meramente como um desvio do comportamento, como se o paciente fosse, em última análise, culpado por apresentar essas oscilações do humor e os desequilíbrios por ela acarretados. Nunca é demais lembrar que existem hoje medicações bastante eficazes que são empregadas de rotina no tratamento dessa condição. E é importante que os pacientes, tenham acesso ao correto diagnóstico e ao tratamento adequado, coisa para a qual os psiquiatras atualmente estão ativamente empenhados em batalhar, juntamente com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Dr. José Del Porto. Agradeço muito a sua participação, agradeço também a participação do Dr. Ricardo Moreno, direto de São Paulo, a nossa equipe técnica, assessoria de comunicação da ABP, mas agradeço principalmente a você que passou esse tempo mandando a sua pergunta, mandando a sua contribuição. Lembrando que nós temos um próximo encontro marcado na próxima segunda-feira, às 21 horas, ao vivo aqui do nosso estúdio do programa ABP-TV. Tenham todos uma ótima semana.